A gente pode, de alguma forma, até falar que não gostou do jogo, a gente pode reclamar da escalação, a gente pode não entender adequada a colocação do Igor Gomes como capitão do time. Que tempos são esses? A gente pode questionar uma série de coisas. O que a gente não pode deixar de alguma forma de elogiar é a maneira como o Rogério vem planejando e conduzindo o São Paulo nas partidas. Se o futebol não é um primor, se o futebol ainda está distante daquilo que a gente imagina ou gostaria de ver, os resultados estão vindo de alguma forma, e a exceção daquela final, né, bastante atípica, uma goleada naquela final, realmente o São Paulo vem se comportando e entregando resultados extremamente adequados e até inesperados para a coletividade. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, repercutindo um pouquinho com vocês essa segunda rodada de Sul-Americana, essa partida contra o Boca Juniors genérico, né? O Everton lá do Chile, sétimo colocado do Campeonato Chileno, mas que enfim, né, veio para o Morumbi e o São Paulo fez a lição de casa, fez o que devia fazer. Tenho comentado isso muito, falei ontem isso na live, né, com a família tricolor da Vila Ema, com o Tiaguinho, com a Maiara, né, com a Sandy, enfim, com a Sami, com todo o pessoal lá. Falei muito a respeito disso, como falei também terça-feira no Tricossauro. Não dá para imaginar outro resultado contra o Everton que não seja a vitória do São Paulo, independente do time CA ou independente do time CB. Né? O que o São Paulo tem ganhado o Everton e ponto final. Pois bem, algumas surpresas, o Thales Costa, o Spike Lee do Morumbi, né? Apareceu na escalação, o Toró apareceu na escalação, isso quer, de alguma maneira, mostrar que o Rogério está tentando segurar mais alguns jogadores para o jogo de domingo contra o Flamengo. Durante esses comentários que eu vou fazer a respeito do jogo do Everton, muita coisa já vai estar mais ou menos desenhada para o jogo de domingo. E essa é uma preocupação que eu tenho. Né? Por que eu tenho essa preocupação? Porque eu não entendo que aquele time A do Rogério é o time adequado, por exemplo, para enfrentar o Flamengo no domingo. Eu acho que uma ou outra peça ali tem que ser mexida. Então, por exemplo, hoje eu me animei um pouco mais quando eu vejo o Igor Gomes jogar o jogo inteiro contra o Everton e que me faz acreditar que ele não vai jogar contra o Flamengo no domingo por força disso, né? Talvez no domingo, até por ele ter colocado o Sara e o Nestor em campo, no domingo ele venha com o Nestor e Sara novamente, e aí o Igor Gomes não vai jogar, né? Então, assim, existem alguns desenhos aí que a gente vai tentando entender da cabeça do Rogério com relação a cada jogo que a gente tem pela frente, né? Então, assim, sem desrespeito algum ao Everton, sem soberba alguma da nossa parte, até porque a gente não tem motivo nenhum nesse momento para ter um pingo de soberba que possa ser, o jogo a se pensar é o jogo de domingo. Né? É o jogo com o Flamengo, é o jogo no Maracanã, né? É um jogo importantíssimo para o São Paulo. Então, algumas coisas dessa partida do Everton a gente já começa a imaginar, a desenhar e a pensar para esse jogo de domingo no Maracanã, certo? Pois bem, o primeiro tempo, confesso a vocês que não me agradou, né? Apesar do gol do Arboleda virando artilheiro no São Paulo, né? Apesar do gol do Arboleda e da entregada do Thiago Volpe novamente. Ei, Volpe, que gosta de viver perigosamente, né? O Volpe é aquele bugueiro lá das dunas de Natal e que ele fala se a gente quer com emoção ou sem emoção. Só que ele não pergunta. Ele já entrega a emoção a cada jogo do São Paulo, a cada partida que ele faz. Né? E quase entrega um gol lá para a equipe do Everton. Né? Então, assim, um primeiro tempo que eu não achei o time bem, achei o Toró mal. Ei, Toró que tem chance na vida, hein? Quanta gente aí batalha por uma oportunidade na vida e o Toró tem 525 mil e não abraça nenhuma. Impressionante a capacidade do Toró de não... Né? Entra em campo, entra com vontade, entra com disposição. Pensa como o último jogo da vida dele, pensa como o último prato de arroz e feijão que ele tem para comer. Entra com mais vontade. Mas não, rapaz, não adianta, o cara enrosca a bola, o cara cai, o
cara volta a bola para trás toda hora. Por falar em voltar a bola, eu vi hoje uma insistência muito grande nisso, e confesso a vocês que não gosto nem um pouco, várias vezes, a bola que já tinha passado no meio de campo volta para os pés do goleiro, né? Infelizmente é um defeito recorrente no São Paulo, que tinha até diminuído, mas tem determinadas partidas que isso volta a acontecer. Pois bem, no segundo tempo o São Paulo foi um outro time, né? Começou um pouco titubeante, mas depois se firmou, principalmente com a entrada do Patrick pelo lado esquerdo. Agora o Reinaldo é o 16º jogador da posição, né? Ainda bem, porque vocês sabem das minhas diferenças com o Reinaldo. O Patrick, até o Patrick, como, entre aspas, um ala esquerda, né, fez mais serviço em menos minutos que o Reinaldo praticamente o jogo todo, né? Então, assim, aí o time tomou um outro sentido. O Calleri entrou, foi para a área, o Rigoni entrou, tentou se mexer, o Sara e o Nestor entraram e deram uma outra dinâmica para o meio de campo, que estava meio paradinho, né? E aí o time voltou a crescer até que saiu o gol do Thalles. Então, assim, de alguma forma, as alterações do Rogério fizeram algum tipo de efeito que nos permitiram fazer o segundo gol, porque estava um negócio ali meio arriscado, né? 1-0, os caras descendo, aquela coisa toda. Pois bem, 2-0, liderança do grupo, São Paulo dá um passo gigante, decisivo, para poder ser o primeiro do grupo, que é a única posição que atende, né, a necessidade, porque só tem um classificado por grupo. E eu quero entender, eu tenho comigo o seguinte, se o São Paulo tem uma chance de título esse ano, é na Copa Sul-Americana. O Paulista acabou, o São Paulo não conseguiu, né? E nós temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro e temos a Sul-Americana. Então, se a Sul-Americana é o único universo nesse momento que não tem aqueles tubarões que vão entrar na Copa do Brasil e estão no Campeonato Brasileiro, né? Que torna o objetivo do título não impossível, mas muito mais difícil. Então, eu penso que o São Paulo deva pensar com muito carinho nessa possibilidade do título da Sul-Americana. Por quê? Porque é um caminho e um espaço que vai, né, que vai permitindo o time encorpar um mata-mata depois dessa fase, aquela coisa toda, e de repente é o título que o São Paulo, imagino eu, tende a almejar para 2022. E aí sim, entre os 6 primeiros do Brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Por falar em brasileiro, domingo tem o Flamengo, né? Algumas coisas me preocupam, por exemplo, eu gostaria de ver o Arboleda, por exemplo, na zaga, né? Principalmente com o Diego Costa no jogo de domingo. Eu acho que é importante ter um zagueiro com lastro, é importante ter um zagueiro cascudo num jogo desse do Maracanã, né? Eu quero acreditar que o Rogério vai colocar o Miranda com menor possibilidade, o Arboleda com uma maior possibilidade, porque eu acho muito verdes o Diego e o Léo. De repente eles conseguem jogar contra o Atlético do Paraná, mas contra o Flamengo no Maracanã, eles podem até jogar, anular Gabigol, anular Bruno Henrique, sei lá eles podem até acontecer isso daí. Só que o nosso risco é muito maior. Então eu acho que a gente poderia evitar esse risco. Gostaria de ver esses caras, gostaria de ver um meio de campo mais reforçado, né? Então, de repente, vem Maia, de repente vem Nestor, de repente vem Sara e Alisson, não sei como é que ele vai fazer, mas um meio de campo com mais gente, um meio de campo mais ágil e movimentando mais rápido, um meio de campo que possa, de alguma maneira, enfrentar o forte meio de campo do Flamengo. E no ataque aquilo, não gostaria de ver o Éder. Só que assim, o Luciano jogou hoje, quero crer que ele não vai entrar jogando no domingo, né? Apesar de ter saído antes, fica uma interrogação também. Para mim era o jogador ideal para acompanhar o Calleri nessa partida no Maracanã, porque o Éder para mim realmente e definitivamente não funciona. Pois bem, nós vamos ver agora, tem aí Sexta-feira Santa, tem aí o sábado para a equipe se preparar, né? E para o domingo ter esse jogo fantástico, né? Esse jogo que vai fazer com que toda a coletividade tricolor fique extremamente ansiosa pela partida, né? No domingo de Páscoa, e possa de alguma maneira, quem sabe, comemorar uma grande vitória no Maracanã, é o que todos esperamos. Critiquem ou não critiquem, concordem ou não concordem, reclamem ou não reclamem. O Mito está escrevendo certo por linhas tortas de alguma maneira. Legal, gente? É isso daí. Quero saber o comentário de vocês. Se curtiu o vídeo, dá uma força aí, né? Coloca aí num positivo. Se não curtiu, também bota um positivo de ponta cabeça. O importante é a sua manifestação. Faça o seu comentário também. Quero saber a sua opinião para o jogo e a opinião para domingo. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço e feliz Páscoa para todos. Tamo junto.